O Chile é um país seguro? Tem muitos assaltos? Ainda tem protestos? Quais são os principais golpes que sofrem os turistas? Tem bairros mais seguros que outros? Isso mais te conto neste vídeo. Olá, eu sou David Cormas do blog Like Chile e se você é novo por aqui, saiba que este é o melhor canal de turismo para os brasileiros que visitam o Chile. Por aqui você vai encontrar dicas para todos os tipos de viajantes, tanto no blog, YouTube, Instagram e até no TikTok. Se não quer perder nenhum de nossos conteúdos, se inscreve agora no nosso canal e ativa o sininho para ser o primeiro em receber as informações. Um assunto que o Like Chile tem falado há muitos anos é se o Chile é ou não um país seguro para visitar. E é justamente por este assunto que vamos começar este vídeo. Temos que fazer a diferença entre o Chile como um todo e os locais que visitam os turistas, já que são situações totalmente distintas. Como em todos os países, existem bairros e situações de delinquência que aparecem nos jornais e que, mesmo sendo muito graves, não necessariamente vão acontecer nos bairros turísticos. Então, a situação de insegurança que muitos habitantes do Chile podem sentir está mais relacionado com o que passa no jornal ou no dia a dia em seus bairros, do que realmente pode acontecer com um turista. Se você vive em uma cidade grande como São Paulo ou Rio de Janeiro, quando chegar em Santiago do Chile, você vai sentir instantaneamente uma sensação de segurança. E é justamente aí onde está o principal erro. Essa sensação de segurança chegando no Chile faz com que muitos turistas adotem comportamentos que não fariam em sua vida diária, como por exemplo, andar com o celular no bolso de trás da calça ou deixar a bolsa no carrinho do supermercado enquanto está olhando outros produtos, andar com a mochila no metrô sem prestar atenção ao zíper e por aí vai. Então, neste vídeo queremos te mostrar o que realmente pode acontecer e como se prevenir das situações mais comuns no Chile. Chegando no aeroporto de Santiago, o golpe mais clássico no Chile é o golpe do taxista. Logo na saída dos passageiros do aeroporto tem muitas pessoas oferecendo táxi. Às vezes você até pode ter contratado algum transfer e como você está tentando encontrar um motorista e ainda não tem chip do celular ou não habilitou o Wi-Fi gratuito do aeroporto, estes caras se aproximam e fingem querer te ajudar, ligando para o suposto motorista que por arte de mágica não vai conseguir fazer o serviço e te indicam que você pode fazer o traslado com este outro taxista. Esse é um golpe clássico. Normalmente este amável taxista vai te cobrar um valor exorbitante e te afirmará que a empresa que você contratou, mas não apareceu, vai te reembolsar. E é claro que isso não vai acontecer. Outro golpe típico dos taxistas não oficiais é combinarem um valor com você. E logo que você entrar no carro, vai dizer que o valor combinado era para ir por um bairro perigoso e que se você preferir chegar de forma mais segura ou mais rápida, o melhor é ir pela estrada. E por ser pedagiada, o valor é mais caro. Muitas vezes, bem mais caro. Como você está no carro, é bem provável que vai acabar escolhendo o trajeto supostamente mais seguro. Isso é golpe. Como evitar os golpes dos taxistas no aeroporto? Prefira sempre os transfers ou táxis oficiais que estão nos guichês dentro do aeroporto. Assim, você evita uma situação logo no início de sua viagem. Se você já contratou um transfer com antecedência, mas não está achando um motorista, fique tranquilo e vai até a área com Wi-Fi gratuito do aeroporto e entre você em contato com a empresa. Também existem transfer e táxis oficiais na área externa do aeroporto. Você sempre vai achar um serviço oficial disponível 24 horas do dia. Temos um vídeo com todas as dicas do aeroporto de Santiago. Vou te deixar este link para você assistir. Taxistas na cidade. Os taxistas chilenos são conhecidos por aplicar golpes não só no aeroporto, mas em todas as partes dos locais turísticos do país. Os principais golpes são taxímetro adulterado. Alguns taxistas usam taxímetros que andam mais rápido do que deveriam
e a conta acaba saindo bem maior. Troca de notas. Aproveitando que as notas chilenas são parecidas, eles dizem que você deu uma nota de valor menor do que você realmente deu. Exemplo, você deu uma nota de 10.000 pesos e eles falam que, na verdade, a nota que você deu era de 1.000 pesos. Como evitar os golpes dos taxistas na cidade? O ideal é evitar pegar táxi, principalmente na saída dos shoppings, restaurantes e locais muito turísticos, porque muitos desses locais têm verdadeiras máfias. De qualquer forma, o primeiro você já está fazendo, que é saber que esses golpes acontecem. E caso precise pegar um táxi, que já fique atento. No caso do taxímetro, não tem muito o que fazer. Você só vai saber que está indo mais rápido quando estiver dentro do carro. Por isso, é sempre importante perguntar antes de entrar no carro qual é a média dos preços até onde você quer ir. No caso da nota, o ideal é que você fale em voz alta que está dando uma nota de valor X, a cada 10.000 pesos de color azul, para ele saber que você prestou atenção na nota que está passando para ele. Tem roubos e furtos no Chile? Em geral, a probabilidade de que você seja vítima de um roubo com arma num bairro turístico é bem pouco provável. O que normalmente acontece são furtos, e nisso os delinquentes chilenos são conhecidos por ser mestres da mão leve. No metrô, nos restaurantes, no supermercado, na fila para entrar em alguma atração, ou seja, onde tem muita gente, turista costuma ser algo fácil. O pior é que você nem vai perceber. Os caras são tão espertos que não levantam nenhuma suspeita do que estão fazendo. Como se prevenir dos furtos no Chile? Não dar brecha. Mochila e bolsas sempre com você na parte da frente. Carteira, celular no bolso da frente, sempre com suas mãos neles, segurando. Nunca deixe a mochila pendurada na cadeira ou no chão no restaurante. Vai usar a rodoviária ou até mesmo no aeroporto? As malas devem estar entre suas pernas ou você segurando elas. Perdido no metrô? Vai até a área das catracas e pergunte para um funcionário do metrô. De modo geral, aqueles que aproveitam que você está distraído com o celular na mão e eles pegam seu celular. Podem estar de pé, de bicicleta ou de moto. O que procuram é a oportunidade do turista distraído que está muitas vezes usando o celular ou tirando fotos. Se você já vive em uma cidade grande, já deve estar mais familiarizado com este tipo de situação. Neste caso, é fazer o que você normalmente faria na sua cidade: ficar de olho em seu entorno. Se você vê alguém de bicicleta ou moto, mesmo que sejam delivery, melhor guardar o celular. Já vimos turistas brasileiros fazendo chamadas de vídeo no WhatsApp no meio da rua como se estivessem na sala de sua casa. Não importa o bairro, evite. Tente não usar correntes, brincos, principalmente nas áreas cheias como Santiago Centro, Providência e no metrô. Não tem roubo no Chile? Sim, mas estamos falando da vida de um turista. Estas situações são muito mais comuns, por exemplo, na saída da balada. Quando a pessoa está um pouco bêbada e nesta situação vulnerável, alguém queira roubar sua carteira. É bem pouco provável que o assaltante vá estar com uma arma. Normalmente a ameaça é com uma faca. Roubo de carros no Chile. Aqui no Chile, o mais comum são o que chamamos das encerronas, que basicamente é quando um ou mais carros impedem a passagem de um veículo e assim fazem com que o motorista desça e roube no carro. Mas qualquer tipo de carro? Qualquer um? Não. Normalmente são carros caros que dificilmente você encontraria para alugar em uma locadora. Então, este problema, que sim existe, afeta principalmente aos que moramos no Chile. O que sim acontece, principalmente com os carros alugados, é o furto das malas ou bolsos, por deixar os carros estacionados nas ruas. Onde acontece? Principalmente na região litorânea, quando você vai de passeio e deixa os pertences, por enquanto vai dar uma caminhada. Também pode acontecer que num semáforo alguém consiga furar o pneu e magicamente, em alguns quarteirões lá na frente, alguém te alerta do pneu furado.
Enquanto estão te ajudando a trocar a roda, outro está tirando as malas de sua bagagem. Então, caso acontecer, o melhor é tratar de procurar algum posto de gasolina para trocar o pneu. E sempre alguém deve estar de olho no porta-mala e também nas bolsas dentro do carro. Mas a principal dica é: nunca deixe malas, bolsos, sacolas no carro, mesmo que seja por um instante. Evite deixar carros estacionados na rua. Também é comum o furto do espelho do carro. Já aconteceu com a gente e só deixamos o carro 15 minutos estacionado. Lembre-se, eles são rápidos, não precisam de tempo, precisam de oportunidade. Golpe na hora de trocar dinheiro. Outro golpe bem conhecido é o golpe das casas de câmbio dentro de prédios. Na Rua Agustinas, que é a rua da casa de câmbios aqui em Santiago, acostumam aparecer pessoas oferecendo uma melhor cotação, mas tem que acompanhá-lo a um prédio ali próximo. A pessoa pede para entregar o dinheiro, entra por uma porta e sai por outra com seu dinheiro. Se quer saber mais, veja este vídeo que fizemos há um bom tempo, e por incrível que pareça, ainda tem pessoas que caem nesse golpe. Mas isso só acontece no centro de Santiago? Se alguém te falou que só sofre golpe ou furtos em determinado bairro de Santiago, é mentira. Já tivemos relatos de turistas sendo furtados no centro, nas ruas de Providência, já tem restaurantes e parques de Las Condes. Então, pode acontecer em todo lugar. Por isso, o ideal é ficar sempre atento, principalmente em locais com muita gente, e evitar que a sensação de segurança faça você pensar: ah, eu sou de tal cidade no Brasil, nunca que vai acontecer comigo. Já vi vários desses fazendo BO. Mas, e as manifestações no centro? Não é perigoso? Depois do estallido social, em outubro de 2019, muitas ruas do centro da cidade foram pichadas, comércios fecharam, tinha protestos constantes. Isso fez com que as recomendações de hospedagem depois da pandemia eram evitar o centro de Santiago, pelo deterioro visual, um aumento explosivo do comércio ambulante, imigrantes que não conseguiam emprego e começaram a fazer barracas nos parques e ruas da cidade, o que realmente era um grande problema. Mas como estão as coisas hoje, 5 anos depois? Em 2024, toda a Avenida Alameda, que é a principal de Santiago, foi pintada e recuperada. As pessoas que moravam nos parques e ruas foram retirados do local. E mesmo que algumas pessoas ainda vivam nas ruas, a quantidade é muito menor a como estava a situação anos atrás. O comércio informal, que é mais visível em Santiago Centro e em Providência, vem sendo removido e é uma constante preocupação das prefeituras. Vemos um reforçamento da polícia e da segurança privada nesses bairros. Mas ainda tem protestos? No estilo do estallido social? Não. Mas aqui no Chile faz parte de nossa cultura protestar e você poderia se deparar eventualmente com um protesto. O que fazer? Simples. Troca de rua, muda seu caminho um quarteirão e pronto. É só evitar a muvuca que você já vai se sentir bem tranquilo. Então, poderia ficar hospedado no centro da cidade? Na verdade, a escolha do bairro depende mais de seu estilo. Se você quer fazer tudo a pé, percorrer os principais locais turísticos de Santiago e não liga muito de sair à noite, é uma escolha correta. O centro da cidade tem uma boa parte de prédios comerciais que perto das 6 da tarde vão fechando e com isso vai ficando com menos gente e com mais lixeiras normais do final do expediente, que vão ser retiradas durante a noite pelos lixeiros. Já se você quer algo mais boêmio, poderia pensar no bairro Bella Vista ou Las Tarrias. Se sua escolha é por gastronomia, aproveitar os restaurantes no bairro Providência, e se gosta de um local mais chique, o bairro Las Condes é o indicado. Mas saiba que, independente de onde se hospedar, estar atento aos golpes é importante. Qual bairro não recomenda a um turista ficar hospedado em Santiago, perto do terminal de buses Alameda? Este bairro, que chama Estação Central, está próximo do centro da cidade,
Algumas hospedagens até pode vender como Santiago Centro, porque estão realmente perto do centro, mas não estão no centro. Não recomendo porque é um bairro muito popular com muita gente, aglomeração, etc. Só vale ficar hospedado por aqui se você for usar o terminal de ônibus para ir para outra região. E de preferência ao hotel que tem acesso direto ao terminal sem ter que sair para a rua. Nós temos um post com dicas para você escolher sua hospedagem. Por lá falamos dos bairros que recomendamos para cada tipo de turista e os prós e contras de cada local. Outro local que não recomendo para turistas brasileiros são as ruas próximas ao Mercado Central. Particularmente, não acho que vale ficar hospedado na região, infelizmente, nem visitar. O Mercado Central antigamente era um ponto turístico obrigatório para desfrutar dos peixes e frutos do mar típicos do Chile. Lamentavelmente, hoje o local está muito diferente. Se quer experimentar peixes ou frutos do mar, vai ter que procurar outro ponto na cidade. Se você está gostando deste vídeo, por favor, deixe o like e se inscreve no nosso canal. Tem cidades turísticas perigosas? Depende. Por exemplo, andar à noite em São Pedro de Atacama é tranquilo até demais, já que estão proibidas as baladas. Valparaíso é uma cidade que sim recomendo percorrer com guia turístico, já que é uma cidade de morros e é fácil de se perder. Então melhor sempre andar com alguém que conheça a cidade. As outras cidades como Pucón, Puerto Varas e a região da Patagônia costumam ser bem tranquilas, mas como sempre tomando os autocuidados necessários para evitar problemas. Mas o que acontece se sou vítima de um furto e perco meus documentos? Aqui vem a principal dica que nós, desde o começo do Like Chile, recomendamos. Nunca saia com o documento da viagem para a rua. Prefira andar com outro documento, com a carteira do motorista, ou escolher andar com RG e deixar o passaporte na hospedagem. Só no caso que tenha que deixar um documento como garantia, como acontece no aluguel de equipamentos, você terá que deixar algum desses documentos de forma física. Mas, como falei, evite andar com seu documento da viagem. Por que isso? Porque caso perder o documento da viagem, a dor de cabeça é infinita. Vai ter que fazer boletim de ocorrência na Polícia de Investigações, logo ir para o Consulado do Brasil para pedir uma autorização de retorno. Isso no horário comercial. Se quer saber mais, temos este post com tudo o que você deve fazer caso perca seu documento. Dicas valiosas. Afortunadamente, a tecnologia nos permite hoje andar com pouco dinheiro vivo e privilegiar o uso de cartões de crédito ou débito. Uma forma de estar com seu dinheiro protegido é viajar com o cartão Wise, já que ela funciona como um cartão de débito no Chile, aproveitando de fazer os pagamentos em moeda local, ou seja, em pesos chilenos. Importante falar que não recomendamos que você traga todo o seu dinheiro no cartão da Wise para viajar ao Chile. Dependendo do destino no Chile, a falta de conectividade poderia atrapalhar. Então, considere um 50% no Wise e o restante em reais para trocar no Chile. Essa porcentagem pode ser um pouco maior, ou seja, mais no Wise se sua expectativa é ficar em Santiago, onde a conectividade é boa, mas lembre-se, sempre vai querer comprar alguma coisa na rua e é bem provável que nesses comércios só recebam em pesos chilenos. Se você ainda não tem seu cartão Wise, vou te deixar este link para você aproveitar uma promoção. Temos um vídeo completo com todas as dicas, vou te deixar aqui para você ver. Outra dica valiosa é privilegiar na cidade os aplicativos de transporte como Uber ou Cabify, já que assim você pode evitar o golpe dos taxistas. Estes aplicativos funcionam igual que no Brasil. Existem também táxis oficiais em vários shoppings. Estes normalmente estão em um espaço habilitado no estacionamento do shopping. No balcão de informações do shopping vão te guiar como achá-los. Está se sentindo muito vigiado nos supermercados?
não é nada sobre você, e sim sobre o crescimento dos furtos que acontecem nesses locais. Tem alguns casos que são tão bizarros que chega a te parecer mentira. Se você está se sentindo vigiado, saiba que isso acontece muito por aqui. Os supermercados estão intensificando a vigilância e é comum sempre ter muitos guardas de olho. Sim, você vai se sentir observado, mas nunca vi caso de serem grosseiros ou fazendo revistas de forma abusiva. Bom, neste vídeo te passamos várias dicas de segurança, mas se você está com dúvidas em como montar seu roteiro, como planejar melhor sua viagem, bom, nós podemos te ajudar. Sabe como? Com o serviço de consultoria Like Chile Ajuda. Funciona assim, você nos encaminha suas dúvidas, nós estudamos e marcamos uma hora ao vivo com você. Te passaremos dicas exclusivas para que sua viagem seja 360 graus. Então já sabe, caso precise de ajuda, o Like Chile Ajuda. Vou te deixar este link com os valores. Acelera, são vagas limitadas. Y bueno amigos, vamos encerrando más un capítulo de Like Chile Tour Experience. Lembre-se que todas las informaciones aquí en la caja de comentarios. Acompanhe nossos vídeos e inscríbase en nuestro canal. Será hasta una próxima. Chao, chao.